No Natal, minha mãe disse: a dívida do seu irmão agora é um problema nosso. E quando eu digo nosso, quero dizer seu. Meu pai apenas sorriu. Você tem dinheiro. Eu dei um gole calmo e respondi: você está certa. E vou usá-lo para financiar uma mudança bem longe. O rosto do meu irmão ficou pálido. O queixo da minha mãe caiu. Acho que sempre soube que eu era apenas a peça de reposição da família. Nem o filho dourado, nem a rebelde apenas ali. Ruído de fundo. Mark podia ser o desastre e ainda assim sair ileso. Regras quebradas, prazos perdidos, ataques de birra, tudo recebido com compreensão. Minha mãe uma vez me disse: meninos só precisam de mais tempo para amadurecer. Eu tinha 12 anos quando ela disse isso. Mark tinha 18 e acabará de bater o carro dela num poste de luz. Nunca pagou um centavo pelo conserto, mas eu lavei o carro todo fim de semana durante um ano. Quando completei 20, eu já tinha aceitado como a casa funcionava. Eu vivia quieta no canto do mundo deles. Trabalhava online, design de logotipos, branding, visuais para redes sociais, coisas que eles não entendiam e nem se importavam em entender, mas o dinheiro era bom, melhor do que imaginavam. Eles achavam que eu fazia uns bicos fofinhos enquanto morava sem pagar aluguel na casa deles. O que não sabiam é que eu tinha mais em economias do que os dois juntos. Mantive a paz fingindo concordar com tudo. Eu cozinhava quase todas as noites. Paguei a conta de luz uma vez sem avisar ninguém quando vi o aviso na caixa de correio. Nunca levava pessoas lá para casa e guardava meus extratos bancários só para mim. Lembro do dia em que tudo estalou como se tivesse acontecido há 10 minutos. Era manhã de Natal. Eu tinha ficado acordada até tarde na noite anterior finalizando um projeto de cliente, mas, claro, ninguém perguntou. Desci as escadas para o de sempre, minha mãe criticando como eu embrulhei os presentes, meu pai na poltrona reclamando que o café estava fraco. Mark e a esposa dele, Kate, já sentados no sofá como se morassem ali. Ela estava grávida, radiante e convencida. Ele parecia não trabalhar havia 6 meses porque não trabalhava. Os rolinhos de canela estavam frios. A árvore torta. E o único presente que ganhei foi um cachecol de uma loja de departamento que eu sabia ter fechado no ano anterior. E então, no meio daquela manhã encantadora, minha mãe disse: então, seu irmão tem passado por dificuldades financeiras. Você sabe como tem sido difícil, especialmente com o bebê chegando. Ela estava calma, quase ensaiada. Nós conversamos e decidimos que a dívida dele agora é um problema nosso. E quando eu digo nosso, quero dizer seu. Eu ri porque realmente achei que fosse uma piada. Mark encarava o celular. Kate nem piscou. Ela sentia, como se fosse uma conclusão lógica, como se aquilo fosse uma progressão natural da minha vida, crescer, ser ignorada e, eventualmente, virar o plano de resgate financeiro do meu irmão. Meu pai finalmente se pronunciou. Ele nem olhou para mim quando disse: você tem o dinheiro. Você esteve economizando todo esse tempo, não esteve? Foi surreal. Eles falaram como se fosse um elogio, como se eu devesse me sentir orgulhosa por finalmente terem notado. Peguei meu café. Estava quase frio, mas bebi devagar, só para prolongar o silêncio. Você está certo. Eu tenho o dinheiro e vou usá-lo para financiar uma mudança bem longe. Eu pude sentir a pausa no ar, como se a atmosfera inteira tivesse mudado. Mark levantou o olhar. Kate piscou, como se alguém tivesse acabado de lhe dar um tapa. A boca da minha mãe se abriu um pouco, mas nenhum som saiu. Meu pai arqueou as sobrancelhas. Ele achou que eu estava blefando, mas não estava. Porque enquanto eles elogiavam Mark por conseguir manter um cacto vivo por 3 semanas, eu estava construindo uma vida que eles não conseguiam imaginar. E naquele momento eu tinha terminado de fingir que devia algo a eles por ter sido ignorada. O resto do dia de Natal passou em câmera lenta depois que eu disse aquilo. Sem gritos, sem discussões dramáticas, apenas um longo e constrangedor silêncio, em que todos fingiam que eu não tinha acabado de mudar a temperatura do ambiente. Minha mãe começou a recolher os pratos como se o jantar tivesse acabado, mesmo o almoço ainda nem tendo sido servido. Meu pai se recostou na poltrona e aumentou o volume do jogo, tentando abafar tudo. Mark não disse nada,
mas eu peguei me encarando como se estivesse tentando resolver um problema de matemática que não entendia. Kate, claro, fez tudo girar em torno do próprio estômago. Disse que estava se sentindo mal e desapareceu escada acima pelo resto da tarde. Eu não me repeti. Não precisava. Naquela noite, voltei para o meu quarto, sentei à escrivaninha e abri a pasta que eu tinha chamado de Um Dia. Dentro havia anos de planejamento, apartamentos salvos nos favoritos, planilhas de custo de vida, uma lista de cidades onde meu dinheiro renderia sem que eu tivesse de ouvir a máquina de lavar de outra pessoa vibrando através da parede. Eu não estava brincando. Eram números reais, opções reais e, agora, um motivo real. Até o fim daquela semana, eu já tinha escolhido a cidade. Optei por um lugar a 6 horas de distância, não longe demais, mas longe o suficiente. Tinha tudo o que eu queria: aluguel decente, bairros limpos, cafeterias tranquilas e, o mais importante, nenhuma pessoa que esperasse que eu pagasse a conta de outra. Eu não contei a eles. Ainda não. Ver o desconforto deles diante da incerteza era estranhamente satisfatório, com uma pontinha de culpa. A cada dia que passava, meu silêncio os deixava mais nervosos. Minha mãe foi a primeira a reagir. A atitude dela mudou completamente. De repente, ela passou a servir meu café de manhã, perguntar como estavam meus clientes, contar histórias sobre as lembranças favoritas que tinha de mim quando criança, coisas que eu nem lembrava de terem acontecido. Ela começou a deixar pequenos bilhetes e presentinhos na minha cama. Uma vela que ela disse lembrá-la de mim. Um pacote de canetas, porque sabia que eu gostava de artes e dessas coisas. Depois veio a nostalgia forçada. Ela tirou álbuns de fotos antigos, colocou vídeos de família depois do jantar e até comentou sobre como éramos próximas quando eu era pequena. Eu quis perguntar quando exatamente isso tinha acontecido. Meu pai seguiu pelo caminho frio. Comentários passivo-agressivos, tensão nos ombros. Ele fazia questão de falar alto ao pagar contas à mesa, como se quisesse me lembrar de como era a verdadeira responsabilidade. Chegou a dizer, alto o suficiente para eu ouvir: algumas pessoas simplesmente esquecem o que é família quando o dinheiro entra no meio. Mark não falava comigo de jeito nenhum. Mal me olhava. Acho que ele percebeu que, se eu realmente fosse embora, não haveria mais ninguém por perto que pudesse ser convencido a salvá-lo. Ele fingia que nada tinha mudado, mas eu o vi espiar quando cheguei em casa com caixas de papelão no banco de trás do carro. Então Kate fez sua jogada. Esperou minha mãe não estar por perto e me seguiu até a cozinha numa manhã. Encostou na bancada e disse bem baixinho: então, a gente estava se perguntando se teria espaço para nós. Fez uma pausa. Só por um tempo, até o bebê nascer e o trabalho do Mark se estabilizar. Eu estava no meio de servir meu café. Não olhei para ela. Perguntei: nós? Ela respondeu: bom, o bebê precisa de espaço, e fica difícil com tanta gente numa casa só. Você entende, né? Eu assenti. Disse que ia pensar a respeito. Nunca pensei. Eu não estava levando nem os móveis daquela casa, quanto mais as pessoas. No dia seguinte, minha mãe pediu para eu sentar com ela depois do jantar. Ela começou a chorar no meio do discurso sobre união familiar, sobre como as fases da vida deveriam ser compartilhadas, sobre como não suportava a ideia de não estarmos juntos quando o bebê chegasse. Eu apenas ouvi. Balancei a cabeça nos momentos certos. Ela terminou dizendo: não queremos te perder, mas se você tiver mesmo que ir, não pode ao menos ajudar eles primeiro? Só até se reerguerem. Eu disse que também pensaria nisso. Depois subi e imprimi minha lista de mudança. Cada item que eu embalava parecia um passo para fora da órbita deles. Para fora do espaço em que me mantiveram por anos. Etiquetei as caixas com cuidado, mantive tudo no meu quarto e trancava a porta quando saía. Os caminhoneiros já estavam contratados. Eu iria embora em 2 semanas, e nenhum deles tinha ideia do quão distante eu já estava. 2 semanas. Era isso que eu tinha entre assinar o contrato do aluguel e ir embora de vez. Não anunciei como uma contagem regressiva. Não circulei a data no calendário. Apenas me movi em silêncio, do mesmo jeito que vivi ali por anos. No começo, mantive tudo escondido. Caixas debaixo da cama, roupas em malas sempre fechadas, documentos importantes dentro da minha mochila de trabalho.
Eu ainda não queria lidar com as perguntas. Queria ter controle de pelo menos uma parte disso. Mas não dá para esconder o impulso por muito tempo. Mark foi o primeiro a perceber. Ele sempre percebia quando algo o afetava, mesmo que só indiretamente. Uma noite, cheguei em casa com uma mala grande de rodinhas no porta-malas. Ele estava parado na entrada da garagem, fingindo falar ao telefone. Quando tirei a mala, ele observou sem dizer uma palavra. Mais tarde, quando eu subi as escadas, perguntou se eu estava mesmo falando sério sobre ir embora. Eu disse que sim. Ele fez uma pausa e então perguntou o que eu faria quando as coisas não dessem certo. Não se, mas quando. Eu respondi que daria um jeito. Isso o irritou mais do que se eu tivesse discutido. Ele murmurou algo sobre pessoas criando ambições acima do próprio lugar. Eu não respondi. Fechei a porta do meu quarto e a tranquei. Depois disso, a casa mudou de novo. Minha mãe ficou fria de um jeito que eu nunca tinha visto. Não barulhenta, não dramática, apenas distante. Ela parou de bater antes de entrar no meu quarto, como se estivesse retomando o território. Parou de fazer comida suficiente para todos e dizia que achava que eu já tinha comido. Uma vez, ouvi ela dizendo a uma amiga ao telefone que eu andava distante ultimamente e que não sabia o porquê. Meu pai transformou a agressividade passiva em arte. Deixava fotos antigas espalhadas na mesa da cozinha, fazia comentários sobre como o tempo passa rápido quando os filhos abandonam os pais. Uma vez, disse durante o jantar que algumas pessoas confundem independência com egoísmo. Ninguém olhou para mim, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Mark e Kate intensificaram. Kate deixou de ser sutil. Ela me encurralou no corredor e perguntou de novo se haveria espaço para eles. Dessa vez, acrescentou que os médicos recomendam um ambiente calmo durante a gravidez. Disse que estresse não faz bem para o bebê. Disse que estava preocupada. Eu perguntei como se mudar para o meu lugar reduziria o estresse se o Mark ainda não tinha emprego. Ela respondeu que eles dariam um jeito. Mark veio atrás naquela mesma noite. Disse que eu estava destruindo a família. Disse que a mãe não estava dormindo. Disse que o pai estava preocupado com as contas. Disse que aquele não era o momento de fazer tudo girar em torno de mim. Eu não lembrei a ele que a dívida dele tinha sido o estupim disso tudo. Não lembrei quantas vezes eu paguei compras, contas de luz ou emergências aleatórias sem ninguém pedir. Eu apenas disse que estava me mudando. Naquele fim de semana, parei de esconder. Tirei as caixas do meu quarto e empilhei no corredor. Desmontei a cama e encostei a estrutura na parede. Etiquetei tudo com clareza: quarto, escritório, cozinha, coisas minhas. Era como assistir a ficha cair, o avião já estava no ar. No domingo de manhã, eu disse a data exata. Sexta-feira, mudança às 8, saída ao meio-dia. Minha mãe perguntou se aquilo estava mesmo acontecendo. Eu disse que sim. Ela sentiu devagar, como quem aceita um diagnóstico. Depois disso, a casa ficou hostil em pequenas coisas. Alguém desligou o carregador do meu laptop da tomada. Minha roupa desapareceu uma vez. O termostato continuava sendo ajustado toda vez que eu saía do cômodo. Ninguém dizia nada diretamente, mas era claro que eles queriam me deixar desconfortável. 3 dias antes da mudança, minha mãe entrou no meu quarto sem bater. Sentou na beira do colchão e disse que andava pensando. Falou que talvez tudo estivesse acontecendo rápido demais. Que talvez eu não percebesse o quanto a família precisava de mim. Então ela disse algo que finalmente fez tudo se encaixar. Se você vai levar alguém, pelo menos leve o bebê. Ele não deveria crescer aqui. Eu encarei ela. Ela falava sério. Eles todos falavam sério. Eles não estavam tristes porque eu estava indo embora. Estavam com medo de perder o que eu fornecia, o dinheiro, o trabalho invisível, o amortecedor. E agora queriam me entregar a responsabilidade por uma criança também. Eu não discuti. Não disse não. Apenas falei que pensaria a respeito. Ela saiu do quarto com um ar aliviado. Naquela noite, terminei de embalar a última caixa. Sentei no chão, cercada por tudo que eu possuía, e percebi algo silenciosamente devastador: eles não me amavam.
Dependiam de mim e essas duas coisas não são a mesma coisa. Quando a sexta-feira chegou, eu não senti nada do que imaginava que sentiria. Sem pânico, sem culpa. Apenas uma estranha sensação de clareza, como se algo pesado que eu carregava há anos finalmente tivesse se deslocado o suficiente para eu conseguir respirar. Nem dormi na noite anterior. Fiquei acordada revisando a lista, relendo o contrato do novo aluguel, conferindo se tinha tudo. Depois, apenas fiquei ali, olhando o relógio, ouvindo a casa ranger como sempre tinha rangido. Nada tinha mudado exceto que tudo tinha mudado. Às 8 em ponto, o caminhão de mudança entrou na garagem. O barulho deve tê-los acordado. Minha mãe foi a primeira a descer. Ainda estava de roupão, cabelo bagunçado, segurando o celular como quem estava rolando a tela na cama e não esperava que algo real fosse acontecer naquela manhã. Ela não disse uma palavra. Apenas ficou no corredor vendo dois carregadores levarem as caixas pela porta da frente, passando pela estatueta feia de anjo da qual ela se recusava a se desfazer. Depois se virou e entrou na cozinha, sem dizer nada. Eu mantive a cabeça baixa. Continuei em movimento. Mark desceu por volta das 8:30. Nenhum oi, nenhuma pergunta, só aquela mesma expressão pasma, como se eu tivesse roubado algo dele, como se esperasse que eu mudasse de ideia no último segundo e risse, como se tudo fosse um blefe e eu fosse desistir. Em vez disso, apontei para a pilha de caixas ainda na sala e perguntei aos carregadores se precisavam de ajuda com as mais pesadas. Mark apenas ficou ali parado. Você está falando sério mesmo, disse ele. Eu não respondi. Não precisava. Então Kate apareceu não andando, mas filmando, celular na mão, já gravando. Ela se movia como se estivesse capturando cenas para algum tipo de documentário de crime real, narrava em voz baixa, provavelmente esperando que a mãe dela ou alguma amiga estivesse assistindo ao vivo. Ela está indo embora de verdade, disse, como se eu nem estivesse ali. Ela está levando todas as coisas dela, todo o dinheiro dela, e simplesmente deixando o resto de nós para trás. Ela virou a câmera para mim. Eu não me mexi. Deixei que ela gravasse cada caixa saindo pela porta. Se precisassem de prova, que ficassem com ela. Que emoldurassem. Que contassem a história do jeito que quisessem. Eu não ia impedi-los. Às 10, começamos com os móveis. Foi então que meu pai finalmente desceu. Ele não olhou para mim de imediato. Observou a sala agora meio vazia, depois olhou em volta como se não tivesse certeza de que dia era, como se estivesse surpreso que ninguém tivesse parado aquilo ainda. Então disse algo que eu não esperava: você sabe que a gente tentou, né? Eu me virei para ele. Ele não me encarava enquanto falava. A gente nem sempre acertou, mas tentou. Isso tem que contar para alguma coisa. Eu não discuti. Não lembrei que tentar nunca incluiu ouvir. Que tentar nunca significou me fazer sentir algo além de um personagem utilitário na sitcom do Mark. Eu apenas assenti. Foi tudo o que ele recebeu. Às 11:30, a última caixa estava no caminhão. Assinei a papelada e agradeci aos carregadores. Estava feito. Não restava nada lá dentro além da estrutura da cama que eu não queria levar e dos ecos de uma versão de mim que nunca existiu de verdade naquela casa. Então minha mãe saiu de casa segurando algo na mão, um envelope. Não disse nada, apenas o estendeu. Dentro havia um cartão genérico da Hallmark, cheio de flores com glitter, que dizia: parabéns pelo seu novo capítulo. Não havia nada escrito dentro, apenas uma foto presa de forma frouxa na dobra. Uma imagem minha no meu aniversário de 10 anos, segurando um bolo com velas tortas. Atrás de mim, quase fora do enquadramento, estava Mark fingindo soprar as velas por cima do meu ombro. Minha mãe me olhou e disse: você vai lembrar disso quando sentir nossa falta. Em seguida, virou-se e entrou de volta na casa. Eu não respondi. Entrei no carro e, ao sair da garagem, percebi outra coisa. Kate ainda estava na varanda, me filmando de novo. Como se aquilo fosse algum tipo de traição que precisasse ser documentada. Quase ri. Mark não estava em lugar nenhum. Mas havia algo que eles não sabiam. Eu não estava indo direto para o meu novo lugar. Havia uma parada antes, do outro lado da cidade, em um bairro tranquilo, em um apartamento pequeno pelo qual eu já tinha pago 6 meses adiantado.
E eu não chegaria sozinha. Porque alguém tinha me procurado. Em silêncio. Uma semana antes, enquanto todos estavam ocupados demais com culpa, manipulação e ameaças sussurradas, alguém bateu à minha porta e simplesmente perguntou. Era minha prima Gena. Ela tinha ficado com a gente por um verão, anos atrás, quando a mãe dela passou por uma fase difícil. Éramos próximas naquela época. A gente se esgueirava para comer pop-tarts à meia-noite e ficava falando sobre ir embora dali um dia. Eu não a havia anos. Mas, do nada, ela me mandou uma mensagem. Disse que tinha ouvido que eu estava me mudando. Disse que também precisava de um recomeço. Ela não pediu dinheiro. Não pediu abrigo. Apenas uma chance de sair antes de ficar presa em um lugar ao qual não pertencia. Então eu aluguei um segundo apartamento menor, mais silencioso, mobiliado, só o suficiente para começar de novo. E disse a ela que era dela, assim mesmo. Porque quando alguém pede sem sentimento de direito, sem assumir que você deve algo, quando alguém diz eu dou um jeito, só preciso de um começo, às vezes isso basta. Às vezes, é essa a pessoa que você leva com você. Na noite em que me mudei, eu nem dormi na cama. Fiquei sentada no chão por horas, comendo comida de delivery que sobrou direto da embalagem, ouvindo nada. E quando digo nada, é nada mesmo. Nenhuma voz através da parede. Nenhuma lava-louças funcionando pela terceira vez porque ninguém sabia como carregá-la direito. Nenhuma discussão sobre quem esqueceu de comprar papel higiênico. Só eu e o som baixo da geladeira, em um espaço que finalmente, pela primeira vez na minha vida, parecia intocado pelas expectativas de qualquer outra pessoa. Eu não tinha percebido o quanto de barulho eu vinha vivendo até ele desaparecer. Não desfiz todas as caixas de uma vez, apenas o essencial. O resto deixei empacotado por um tempo não por dúvida, mas porque eu queria entrar na minha própria vida aos poucos, peça por peça. Na manhã seguinte, Gena apareceu com a mochila nas costas e uma mala abarrotada. Eu já tinha deixado a chave do apartamento extra na portaria para ela. Ela entrou, olhou em volta e apenas sussurrou, isso não parece real. Eu lhe entreguei um café e disse, agora é. Ela não chorou. Nem eu. A gente simplesmente recomeçou. No mesmo dia, chegou a mensagem da minha mãe. Só checando se você chegou bem. Avise se estiver segura. Ah, e não esquece o aniversário do Mark na semana que vem. A gente estava esperando que você aparecesse. Depois veio, você está ao menos pensando na família? Eu não respondi. Em seguida, vieram as mensagens da Kate, e ela não estava tentando ser gentil. Isso tudo parece tão pessoal, Lisa. A gente só precisava de ajuda por um tempo e você nos abandonou. Não é como se você tivesse conquistado essa vida sozinha. Todos nós fizemos parte disso. Eu li uma vez e arquivei. Mais tarde naquela semana, meu pai mandou uma foto borrada do aquecedor de água, seguida da mensagem, parece que quebrou. Deve ser bom ter dinheiro guardado para esse tipo de coisa. Era o jeito dele dizer que agora tinha que lidar com algo que eu normalmente resolvia. Ele nunca perguntou como eu estava. Naquele fim de semana, Gena e eu fomos comprar móveis. Não queríamos nada sofisticado, só o suficiente para fazer o lugar parecer vivido. Escolhemos um sofá que não afundava, pratos que combinavam, cortinas de verdade. Ela me ensinou a pendurar quadros sem furar a parede. Eu a ajudei a montar o espaço de trabalho no quarto extra. Ela começou a conseguir trabalhos freelancers de escrita quase imediatamente. Não demorou para entrarmos em um ritmo. Enquanto isso, as novidades da minha antiga casa foram diminuindo até simplesmente desaparecerem. Minha tia, mãe da Kate, me encaminhou um e-mail que a Kate tinha enviado para o resto da família. Um épico de vários parágrafos explicando como eu tinha cortado todo mundo, me recusado a ajudar durante uma crise familiar e agora estava morando em algum condomínio moderno, fingindo que tinha conquistado tudo sozinha. Ela anexou capturas de tela do dia em que me mudei, caixas, carregadores, a foto me assinando a papelada com o caminhão ao fundo. Kate tinha filmado tudo como se fosse um documentário sobre abandono. Mas o que me chocou foram as respostas. Nem todo mundo viu as coisas do jeito dela. Alguns primos com quem eu não falava havia anos entraram em contato em particular. Um escreveu,
Não acredito que você realmente foi embora. Eu penso nisso o tempo todo, mas nunca faço. Outro me mandou mensagem no Instagram só para dizer: tenho orgulho de você. Ninguém diz isso o suficiente. E então veio a surpresa. Uma velha amiga da família, alguém que costumava cuidar de mim e do Mark quando éramos crianças, me mandou mensagem perguntando se eu estava contratando ajuda em design. Disse que viu meu nome em um grupo profissional no Facebook e não acreditou no quanto eu estava indo bem. Ela nem tinha ouvido falar do drama. Só se lembrava de mim como a quietinha que sempre ficava para trás. Essa frase ficou comigo, a que sempre ficava para trás. Eu não estava mais atrás. Mas a minha família ainda estava lá, agindo como se eu tivesse roubado algo deles só por finalmente ter dado um passo à frente. Uma semana passou. Depois, tudo ficou em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma chantagem emocional. Eles não estavam mais entrando em contato, mas não de um jeito tranquilo. Era aquele silêncio rígido, congelado. O tipo de silêncio feito para punir. O tipo que diz: você não é bem-vinda de volta. E foi aí que eu finalmente entendi algo que deveria ter doído mais do que doeu. Eles não estavam com raiva porque eu fui embora. Estavam com raiva porque eu não caí. Não desmoronei sem eles. Eles esperavam que eu fracassasse em silêncio, que voltasse rastejando, pedindo ajuda, para provar que ainda precisavam deles, que eles ainda importavam. Mas eu não fiz isso. Eu estava conseguindo. E não apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo em um espaço limpo e silencioso, pagando minhas próprias contas, tocando minha própria vida, jantando com a Gena sem ninguém levantar a voz, rindo sem motivo, dormindo em paz. Recomeçando não do zero, mas da força. Foi então que decidi que era hora. Hora de mostrar a eles exatamente o que perderam. Quase não os convidei. Fiquei indo e voltando por dias, escrevi e apaguei a mensagem pelo menos uma dúzia de vezes. Gena disse que a escolha era minha, mas dava para perceber que ela torcia para que eu não convidasse. Não porque tivesse medo de que eles fizessem uma cena, mas porque ela não achava que eles mereciam fazer parte disso. E talvez não merecessem. Mas eu queria que vissem. Não apenas o apartamento, não apenas o sofá novo ou as plantas perto da janela. Eu queria que vissem a mim. Não a versão que eles colocaram em uma caixinha, mas a que eles nunca conseguiram imaginar. A versão que existia fora do controle deles, independente, confortável, sem pedir desculpas. Então eu enviei o convite. Nada dramático, apenas uma mensagem em grupo dizendo: inauguração da casa no sábado, às 17 horas. Venha quem quiser, ou não. Eu não esperava resposta, mas minha mãe respondeu primeiro: estaremos lá. Em seguida, mandou outra mensagem separada: o Mark também está convidado? Eu não respondi. Isso já era resposta suficiente. O sábado chegou. Gena me ajudou a preparar tudo. Petiscos no balcão, pequenas etiquetas nos pratos, taças de vinho alinhadas na ilha da cozinha. A música estava baixa, as velas acesas. O lugar cheirava a canela e pinho. Eu queria que parecesse acolhimento o oposto de onde eu vinha. As pessoas começaram a chegar. Alguns amigos da faculdade, uma cliente para quem eu já tinha trabalhado, que trouxe o marido e uma garrafa de vinho caro. Uma amiga nova da Gena, do grupo de escrita. Não era uma casa lotada, mas estava cheia. E foi a primeira vez que olhei ao redor de um cômodo e senti que todas aquelas pessoas estavam ali por mim. Não por obrigação, mas porque queriam estar. Pouco depois das 6, eles chegaram. Todos. Mãe, pai, Mark e Kate. Kate ainda muito grávida, ainda visivelmente irritada antes mesmo de entrar. Mark olhava em volta como quem avalia um hotel que não pode pagar. Meu pai ficou calado. Minha mãe sorria demais. Cumprimentei todos com educação, ofereci bebidas. Eles recusaram. Ficaram parados perto da entrada por um tempo, sem realmente conversar com ninguém. Eu não fiz esforço para incluí-los, mas também não os ignorei. Apenas os deixei existir no mesmo espaço da vida da qual eles não faziam mais parte. Em algum momento, minha mãe me puxou de lado. Olhou em volta e disse: é bonito. Você fez bastante coisa aqui.
Deve ter custado caro. Eu assenti. Então ela completou: estamos orgulhosos. Mesmo que não pareça. Eu sorri. Não porque significasse algo, mas porque sou ensaiado, como algo que ela achou que deveria dizer. Então veio o verdadeiro motivo da visita. Mark se aproximou e disse: a gente tem olhado alguns lugares. Nada está dando certo. Kate acrescentou: tudo está tão caro, e esse bebê pode nascer a qualquer momento. Minha mãe entrou na conversa: mas isso é bom, Lisa. Olha o que você construiu. Talvez seja a hora de pensar no próximo passo. Um lugar maior, quem sabe? Aquele era o argumento. Um lugar maior. Mais espaço para eles. Eles não estavam ali para comemorar. Estavam ali para medir as paredes. Eu ri. Ri de verdade. Acho que surpreendi todo mundo. Então disse: eu não vou expandir nada. Estou aproveitando o que é meu.